É muito bom poder estar aqui nesse segundo dia, no qual nós estamos refletindo sobre o Salmo 23. O Salmo 23, que é um salmo do qual nós podemos tirar muitas lições de vida, principalmente para que possamos viver confiantes em Deus. E ontem eu falei que Jesus é suficiente. E hoje eu quero focar aqui que a provisão que vai além do natural é uma das lições que nós podemos aprender aqui no Salmo 23. Eu vou ler rapidamente aqui, que é onde é o foco, né? No qual é o foco da nossa reflexão. São os 5 primeiros versículos e eu vou ler o versículo-chave da nossa reflexão. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o seu bom nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Então, quando o Salmo 23, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, Davi sabe exatamente do que ele está falando, porque Davi, antes de ser rei, era um pastor de ovelhas. Essa parte da vida dele, né? Nesse momento da vida dele, ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Então, ele era o pastor. E como pastor e um bom pastor, ele sabia exatamente quais eram as atividades, quais eram as responsabilidades de um pastor de verdade. Ele cuidava das ovelhas, ele matou um urso, ele matou um leão para proteger essas ovelhas. Então, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Não era qualquer pessoa, era alguém que tinha propriedade naquilo. Ele se entregava pelas ovelhas e aquelas ovelhas, né, que estavam sob o cuidado dele não tinham falta de nada. Pelo menos, né, no que ele podia fazer, elas não teriam falta de nada. Porém, quando ele diz isso para Deus, a gente sabe que isso vai muito além. Porque além dele ter essa propriedade toda, ele conhecia Deus. Ele sabia quem Deus era. Então, ele como pastor até poderia não dar conta de alguma coisa, embora ele estivesse ali entregando a vida para aquelas ovelhas. Porque ele matou um leão, ele matou um urso, ainda sendo um jovem, quando ele era pastor. Agora você imagina quando ele transporta esse papel de pastor para Deus. Porque Deus é um pastor que pode fazer o impossível. Deus é um pastor que vai além de um pastor natural. Então a provisão que esse Deus traz, ela vai além do natural. Então quando ele compara Deus a um pastor, naturalmente falando, ele sabe o que é ser um pastor. Porém, quando ele diz nada me falta, como ser humano, eu não tenho como dizer isso, né? Eu sou a mãe das minhas filhas e nada vai faltar para elas. Eu até posso conseguir fazer isso no natural. Mas o único que vai poder prover para elas todas as coisas que vão além do natural, uma provisão que vai além do natural, além do meu papel de mãe, né? Além do meu papel de pastora das minhas filhas, esse é o pastor dos pastores. Esse é o nosso Deus. Jesus é o único que pode suprir a sua vida em todas as áreas, no natural e no sobrenatural. Ele traz a provisão que para você é impossível. Lá em João, logo no iniciozinho de João, o pai de João Batista, eu vou tentar abrir aqui rapidinho
para ler esse versículo, mas é um versículo que diz assim: para Deus não haverá impossíveis. E para Deus não haverá impossíveis. O único que pode fazer o impossível na nossa vida, o único que pode ir além do natural na sua vida, o único que pode prover para você aquilo que homem nenhum, pai, mãe, filho, marido, esposa pode prover, é Jesus Cristo. E Ele é real, Ele está presente. Você só precisa crer e convidar esse Senhor, esse Deus, para ser o seu pastor. Coloque-se nesse lugar de ovelha. A ovelha, ela permite-se ser cuidada, ela permite-se ser guiada, ela se permite ter um pastor. E ela deseja que esse pastor, ela fica ali, ela ouve a voz desse pastor e ela vai na direção desse pastor. E esse pastor vai trazendo a provisão para essa ovelha. Coloque-se hoje neste lugar. Eu tenho me colocado neste lugar de ovelha que se permite ser cuidada, guiada, acariciada, né? Abraçada, acarinhada, né? Talvez você esteja aí precisando desse abraço de Jesus, desse cuidado de Jesus, dessa provisão sobrenatural de Jesus. Não vire as costas para isso, mas abra o seu coração. Permita-se. Permita-se. Deixe-se ser cuidado. As mulheres, normalmente, né, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes ficamos como Marta, né, querendo agradar Jesus, mas não nos aconchegamos aos pés dele. Sabe aquela ovelhinha deitadinha? Aquela Maria que ficou sentadinha aos pés de Jesus? Deixe-se ser cuidado. E os homens, muitas vezes, naquela coisa do trabalho, do dia a dia, de prover a casa, muitas vezes não para aos pés de Jesus também para aprender, para ouvir, para ser cuidado por Jesus. E quem escreve o Salmo, né? Quem escreve o Salmo 23 é um homem, né? É Davi. Davi tinha, né, esse costume de estar aos pés de Deus, do Senhor, né? De adorar a Deus, de parar para adorar a Deus. Isso é muito importante. É muito importante que nós tenhamos esse momento, né, com Deus, esse momento de ouvir Deus, de sentir a presença dEle, de se colocar aos pés dEle. Mas eu queria ler, né, para Deus não é impossível, é em Lucas, capítulo 1, onde conta a história do nascimento de Jesus. E Maria que diz, né? No versículo 37, diz assim, no versículo 36, também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. É o anjo falando com Maria. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. E aí no versículo 37 ele diz, é que para Deus não há nada impossível. Então, só para retificar aqui, é o anjo que diz a Maria, no capítulo 1 de Lucas, quando ele fala sobre Isabel, sobre o nascimento de João Batista, porque Isabel já estava idosa e ela era estéril. Então, se Isabel era idosa, não podia mais ter filho pela idade e também porque não tinha tido filhos na sua juventude, porque era estéril. Agora ela estava gerando simplesmente nada mais, nada menos do que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que viria abrir o caminho, aquele que veio por um propósito especial para o mundo, para evangelizar o mundo, para abrir o caminho para Jesus. Se você tem tido alguma área na sua vida que você vê que essa área está estéril, que essa área está parada, que você não tem direção, que você não sabe o que fazer, que você não sabe como fazer,
Entregue isso a Cristo. Ore. Na prática, feche seus olhos. Conte para Deus. Abra sua Bíblia, peça a Deus para falar com você. A palavra de Deus diz que Ele não lança fora ninguém que vem até Ele. Mas eu pequei, mas eu me afastei, mas eu nunca fui crente, mas eu não sei, eu já estou afastada há muito tempo, eu preciso me consertar com Deus. Ok, talvez seja esse o momento. Talvez seja essa hora que você precisa se consertar, se quebrantar diante de Deus, colocar diante dele. Senhor, eu preciso que tu sejas o meu Senhor, o meu guia, sem o seu bordão, sem o seu cajado, sem a sua direção na minha vida. Eu não tenho provisão. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E essa palavra que eu quero deixar para você refletir hoje, para você meditar hoje. Provisão que vai além do natural. Ele provê, sim, o pão, o azeite, a água, as contas. Mas, além disso, Ele quer prover na sua alma, trazendo paz, trazendo segurança. Porque quando o nosso interior está organizado, nós conseguimos organizar o exterior. Quando o nosso espírito está conectado a Deus, quando nós temos consciência de quem Deus é, nós temos consciência exata de quem nós somos, da nossa identidade. Então, comece hoje. Tá tudo bagunçado do lado de fora. Comece hoje a se conectar com Deus. Porque se você arrumar o lado de dentro, Deus vai te capacitar, vai prover além do natural, para que você consiga resolver o natural. Quando Davi era um pastor de ovelhas, ele conseguia ser um pastor excelente, colocando-se no lugar da própria ovelha. Mas a conexão que ele tinha com Deus era tão grande que ele tinha capacidade de resolver aquilo que era externo. Ele conseguiu matar o urso, ele conseguiu matar o leão, ele conseguiu ir lá e enfrentar Golias quando ele ainda era um pastor de ovelhas e vencer Golias. E se colocar na frente da batalha, sem ser um soldado, fazendo aquilo que os próprios soldados não tiveram coragem de fazer. Então eu quero dizer para você, hoje, Deus tem tudo que você precisa, no natural e no sobrenatural. Creia e vá em direção a Ele. Tome essa postura hoje. E até amanhã, se Deus quiser, e eu espero que essa palavra fique aí durante o dia no seu coração, trazendo uma transformação para a sua vida. Deus abençoe. Grande beijo. Até amanhã.